Sou o Edson. Vamos falar da Bíblia? Hoje eu quero abordar mais um assunto sobre o tema Deus não habita em templos feitos por mãos de homem. Hoje eu quero usar o texto que está em Atos capítulo 19, onde existia lá um homem chamado, na cidade de Éfeso, existia lá um homem chamado Demétrio. Esse homem ele pegava a prata e fazia miniaturas da deusa Diana, do templo da deusa Diana. Então lá Paulo começou a pregar que deuses não são feitos por mãos de homens. Então ali ficou bem claro na pregação de Paulo que a deusa Diana não era deusa porque era feita por mãos de homens. Então Paulo está pregando isso ao dizer que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, a partir do versículo 25, ele reúne todos os que fabricavam aquilo, os oficiais que trabalhavam com isso, e reúne. A partir do versículo 25, ele já diz: Senhores, vós bem sabeis que desta indústria nos vem a prosperidade. No versículo 26. E estáis vendo e ouvindo que não é só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, que em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos de homens. Esse é o versículo 26. Então, a pregação de uma, por que não serem deuses os que são feitos por mãos de homens? Lá em Atos 17, que tem outros vídeos aí no meu canal, eu queria que vocês assistissem, Paulo também prega dizendo que a divindade, quem é a divindade de Deus? Não é semelhante a ouro, a prata ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Então, Paulo está em Atenas, no capítulo 17, falando sobre as imagens de escultura e diz: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Esses templos são aquelas imagens de escultura que ficavam nos altares. Ali, aquelas imagens de escultura eram os templos. Existiam os templos que Paulo está falando sobre ele. No outro vídeo eu trago uma abordagem melhor sobre Atos 17. Então, em Atos 19, ele diz, olha, versículo 26, e estás vendo e ouvindo que não é só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos de homens. Esta é a pregação de Paulo. Então tem surgido uma nova seita dizendo que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, que feitos por mãos de homens são os templos evangélicos ou outros templos por aí. Então, dizem que ainda estava se referindo ao templo de Jerusalém. Não, se está falando sobre imagem de escultura. Então, aqui o texto é claro, e quem quiser, por favor, leia a partir do versículo 24, 23 e 24 em diante, já está falando sobre essa questão. Então, essa seita que tem surgido, ela pega esse texto isolado, dizendo que Deus não habita em Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, e levam para as pessoas que estão em templos evangélicos, dizendo que é pecado se reunir, que não é bom se reunir lá, que não deveriam. Então, por quê? Qual é o motivo deles? Os motivos que eles alegam é o seguinte: porque lá é de pedra e Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Pegam esse texto isolado e erram nesse detalhe. Pior que muita gente tem caído nisso e acreditado. Por quê? Porque essa mentira é utilizada por eles, essa mentira satânica, com o intuito de esvaziar os templos. Então eles ficam lá dispersos. Agora vejam desculpa esfarrapados. Querem retirar vocês dos templos, nós dos templos evangélicos, dizendo que não devemos ir lá, porque lá é feito de pedra e Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Querem levar vocês para se reunirem em casas que são de pedras e são feitas por mãos de homens também. Quer dizer, um argumento totalmente contraditório. E precisamos lutar e combater essas heresias satânicas que têm se levantado em nossos meio. Esses falsos profetas têm retirado muita gente dos templos, sim. E eles pensam que agora só conhecem a verdade, como se reunir em templo, nós tivéssemos aquele templo como sendo uma casa de Deus, onde Deus ali tem uma rede, um sofá, que chegou para descansar na residência de Deus. Não, aquilo ali é local para nós nos reunimos. É feito de pedra? É. Deus habita em algo feito de pedra? Está falando dos ídolos, né? Mas Deus habita em algo feito de pedra? Não. Assim como a casa onde eles se reúnem também, Deus não habita, porque é de pedra e é feita por mãos de homens. E eles querem se reunir lá do mesmo jeito. Então não caiam nessa falácia, nessa enganação. Precisamos combater esses argumentos que têm retirado muita gente
dos templos. Vamos reunir, gente. Templo é para adorar a Deus, para cultuarmos. Se é com ele ou sem ele, nós somos cristãos. Independente disso. Se temos templo, vamos ao templo. Vamos ficar reunidos, até porque é um número de gente. O nosso número é grande, ficar numa casa, a gente é complicado, viu? Quanta gente almoçando e jantando e lanchando, que a vida deles é essa, pela casa dos outros. Então, somos numerosos e precisamos de um tempo para cultuarmos, para nos reunirmos, e não há proibição em construir templos. Esse é um outro argumento deles. Deus mandou construir templo? Como se Deus tivesse dito, não construa templo, estou proibindo. Não. Deus mandou construir o templo de tabernáculo. Foi Deus que mandou construir. Entendeu? Deuteronômio 25, versículo 8. Me farão um santuário e habitarei no meio deles. Então Deus habitou no meio deles ali. Então é o seguinte, vamos compartilhar esse vídeo para que muita gente possa reconhecer essas artimanhas e estar preparado quando essa seita vier atacar vocês com esses argumentos satânicos. Eles são instrumentos de Satanás para lutar contra a igreja de Deus. Assistam os outros vídeos que eu tenho mais assuntos sobre essa seita maldita. Um grande abraço a todos vocês.